mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente desse Corém Minas tão lindo. E esse é o... Olha, eu tô te você vê, já tá me atrapalhando, né? Mas esse é o Enfermagem? Pode! Muito bem! Eu quero hoje começar diferente, já estou desconstruindo. Isso. Mas para construir. Porque o tema de hoje também merece Você isso. tá doida? Eu fui refletindo enquanto eu estava vindo para cá. E assim, de cenas que eu vi que eu quero comentar com as nossas convidadas hoje, né? De um lugar especial, indicadas por uma pessoa muito especial. Então eu acho que a gente vai arrasar com esse episódio, já segura aí. Isso mesmo. Mas vamos para os nossos recados. Isso, porque se você está aqui hoje assistindo esse episódio do podcast, Cora já está aí, ó. Louca. Já caiu. Animada com o episódio, perdeu até o equilíbrio. Continue que eu vou dar jeito nela, amiga. Mas se a gente está aqui assistindo hoje esse episódio é porque o Corém Minas tem inovado cada vez mais e o nosso podcast é uma inovação do Corém Minas. Já estamos indo quase para a nossa quarta temporada. E outra coisa, ontem eu estava conversando com um representante do Coffee Play, conferindo nossos episódios lá no Coffee Play. Gente, estamos a nível nacional. É muito legal isso. Muito bacana. Então, para você ficar por dentro de tudo que o Corém Minas tem feito por você, segue o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG. Lá você fica sabendo de tudo que está acontecendo aí na enfermagem, não só mineira, mas brasileira também, de todos os eventos. Você também pode acessar o Instagram do nosso podcast, que é o @enfermagempod, para ficar por dentro de novos episódios, dos bastidores, que são ótimos, excelente, né? Nossos bastidores. E também o site do Corém, www.coremg.gov.br, um site completo onde você encontra resoluções, legislações afins aí da enfermagem, notícias, cursos, eventos, tudo lá disponível para você, um site cada vez mais fácil de acessar e de conseguir realizar serviços mesmo lá pelo site do Corém. E tem uma coisa, ontem eu estava com o coordenador da TI, aqui do Corém Minas, analisando a jornada dos inscritos no site, precisa ser melhorado e vem aí um novo site do Corém Minas. Olha, spoiler já, né? Spoiler. Muito bem. E para completar, também acesse lá o YouTube do Corém, que é @mgcorém. Lá você tem diversos cursos disponíveis, palestras. Toda semana tem algo novo lá, um vídeo novo para você, para contribuir com a sua formação, com a sua carreira. Então, não deixe de acessar e aproveita, curte, comenta e compartilha aí esse episódio com outros profissionais, que esse tema de hoje é muito relevante e vai valer a pena. Eu tô torcendo, você viu que eu me perdi um pouco aqui, refletindo já nas nossas convidadas, mas eu tenho que falar aqui da Cora, não podemos deixar de falar da Cora. A Cora, eu acho que ela caiu agora, porque de tanto que ela está estudando. Ela está estudando demais, porque a Cora está passando por uma transformação de inteligência artificial, então ela está tendo que estudar muitas resoluções, muitos protocolos, muitos pareceres, para que ela possa iniciar um diálogo não só administrativo, mas um diálogo técnico com a nossa enfermagem, né? Então, nós temos, a nível do COFEM, a Ana, e agora aqui no Corém nós temos a Cora. Então, as duas estão sendo integradas para cada vez mais servir vocês, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Agora, a Cora tem um papel importantíssimo, gente, que é atender vocês de uma maneira rápida, sem que você precise sair de casa, apenas usando ou o site ou o celular. Assim, na sua mão, você salvando o seguinte número, 031-3238-7500, você já se conecta com a nossa assistente virtual, a Cora do Corém. 24 horas, o Corém na sua mão, e de segunda a sexta, caso você não consiga resolver suas questões administrativas com a nossa assistente virtual, ela vai te encaminhar para uma equipe que a gente tem honra de falar, padrão ouro.
para resolver aquilo que você precisa. Tem situações que ainda, até por uma questão de evolução de atendimento, às vezes você tem que vir ao Corém ou uma subseção ou procurar um representante. Mas o que importa é que você será bem atendido. Fica a dica. Isso mesmo. Então, dados os recados, a gente agora... Todos os recados então, vamos dados. honrar quem hoje está aqui, né? Isso Duas mesmo. convidadas maravilhosas. Vou começar a falar um pouquinho do hospital. Qual que é? Você vai esquecer? Não, lógico que não. É o Risoleta, lógico. Da nossa amiga, querida amiga Ellen. Um abraço, Ellen. Então, vamos apresentá-las aos nossos web telespectadores? Vamos. Vamos? Você aprendeu, né? Nem enrolo mais a língua para falar web telespectadores. Você lembra quem que ensinou a gente? Rodrigo. Então, tá professor bom. De oratória. Isso mesmo. Então, olha aqui. Nós estamos hoje aqui conosco Priscila, que é enfermeira especialista em média e alta complexidade, e também a doutora Pulquéria, nome russo que ela me contou. Então, sem mais nem menos, sejam bem-vindas, Pulquéria e Priscila. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, menina. É uma honra estar aqui. Obrigada. Que legal, né? Vai ser ótimo esse bate-papo. Vai ser ótimo, né? Você fique firme. Vai ser maravilhoso. Você está muito elegante hoje, Luísa Werneck, com essa camisa branca. Porque assim. O tema merece, né? Que legal. E eu estou de rosa, porque é outubro rosa, ousando ser uma enfermeira que defende a assistência à mulher. Isso. Porque nós precisamos garantir que as mulheres não sejam lembradas só no outubro rosa, mas durante todo o ano. E depois eu quero que vocês reflitam, enquanto a gente está fazendo aqui, as mulheres que estão nos assistindo, principalmente as mulheres da enfermagem. Vou fazer uma pergunta que eu não vou ter como você me responder agora. Você está com seus exames eletivos em dia? Sua mamografia, o seu Papa Nicolau? Você está com seu exame clínico em dia? Os exames sanguíneos? Não adianta a gente cuidar do outro e esquecer da gente. Se você está com esses exames atrasados, não adianta colocar o rosa. O rosa é apenas uma manifestação de propaganda. O que vale é o que você está vivendo. Então, se você está com seu exame atrasado, pare um pouco e vá fazer esse exame. Inclusive, a própria CLT te protege. Mesmo você que trabalha em 2, 3 lugares, você vai ter direito de se ausentar para fazer esses exames. Então, não esqueça de cuidar de você. Isso é muito sério. Se você tem medo de resultados, aí por isso que você não faz, pior ainda. Então, vamos nos antenar que o Outubro Rosa é apenas um alerta, mas saúde é de janeiro a janeiro. Muito bem. Falei bem? Falou. Então vamos embora começar nosso podcast aqui, Recado dado. Nós estamos cheios de coisas boas aqui. E aí, Luísa, como é que nós vamos começar? A gente vai começar pedindo para elas se apresentarem, contar um pouquinho aí da trajetória de vocês e como é que vocês foram parar nessa área de doação de órgãos. Como que foi essa trajetória? Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, do nosso trabalho, né, Kelly? Eu tenho uma honra muito grande em fazer o que eu faço. Eu faço com muito amor. E após eu fazer a graduação de enfermagem, ao escolher uma especialização, uma das especializações que passou pela minha cabeça foi a doação de órgãos, né? Então, quando eu procurei o FMG para poder me especializar, dentre os cenários possíveis, eu vi a doação como um cenário possível de atuação. Então, assim, mas por qual motivo? O que me fez, né, pensar nesse cenário? Eu venho de uma família que a doação ela é uma coisa muito presente, é uma situação muito presente. Doação de todos os aspectos. E eu tenho um tio transplantado de córnea.
eu tenho uma doença que chama ceratocone, minha mãe também tem, e esse tio dela, esse tio meu, né, irmão dela, também tem ceratocone. Ou melhor, ele tinha porque ele foi transplantado de córnea. Então, isso já foi muito presente na minha vida. Então, quando eu me formei, eu quis me especializar. Aí eu fiz a prova da UFMG, passei e comecei a fazer o curso. Assim, ainda meio despretensiosa, porque a gente, quando forma né, meio incerto daquilo que a gente, que o mercado de trabalho vai nos proporcionar e tudo mais. Mas eu quis e fui atrás, e assim, muita gente me dizendo, nossa, Pri, é um cenário às vezes fechado, você conhece alguém que trabalha? Eu falei, não conheço ninguém. Mas eu quero trabalhar com isso, eu estou disposta a trabalhar. E fui fazer a especialização. Então, depois desse momento que eu fiz a especialização, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para o órgão regulador, que é o MG Transplantes. Atuei no MG Transplantes, na organização de procura de órgãos, por 2 anos. E aí, desde então, assim, trabalhei em outro cenário quando eu saí do MG Transplantes, porém, voltei. Desde 2017, eu atuo como referência técnica lá no Hospital Risolito Neves, onde eu tenho um amor muito grande. E sigo aí trabalhando com isso, levando a doação para onde quer que eu vá, falando muito sobre isso. Tem uma página no Instagram onde eu falo sobre doação de órgãos, para poder tentar sensibilizar as pessoas. Então, assim, Herói Doador. Aproveitando, gente, segue lá. Você que já pegou o celular para ir lá. Já me segue lá no Herói Doador, onde que eu posto algumas coisas sobre doação, né, curiosidades, informações, famílias, né, onde que eu consigo ter uma rede de contatos muito grandes, principalmente para poder atuar no meu trabalho. Em setembro, especificamente, a gente organiza um processo bem interessante lá no Isoleta, que é um evento que chama Setembro Verde, que é um evento que é a nível nacional, mas a gente faz uma campanha dentro do hospital. E aí eu sempre convido famílias, pessoas transplantadas, para poder a gente fazer uma homenagem nesse momento e agradecer, né, por essa doação, por esse gesto de nobreza, de generosidade. Afinal de contas, né, são quase 80 mil pessoas na fila de espera por um órgão. E falar aqui hoje sobre doação é extremamente importante para mim e, assim, eu falo com muito amor, porque eu gosto muito do que eu faço. Bom, já estou aqui seguindo, já estou mandando uma para a Laura, da nossa equipe, duas imagens, para ver se a gente já consegue acrescentar aqui na nossa tela. Então, já vou aqui seguir, né? Começar a seguindo aqui. Isso. Herói Doador. Depois muito você bem. Ok. Agora, Pulquéria, né? Apresentar aí. Bom dia a todas e muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito honrada e muito feliz em poder falar sobre uma parte do meu trabalho que é tão importante. Eu sou médica intensivista, fiz clínica médica em Diamantina e terapia intensiva no Hospital das Clínicas da UFMG. Fui trabalhar logo depois da residência no Risoleta e o meu chefe me apresentou essa oportunidade dentro da CIDOT, né, que é a Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. E quando eu comecei a trabalhar com a Priscila, eu acho que muito relacionado ao meu perfil profissional, a gostar de decisões complexas, da dinâmica do trabalho, de ajudar pessoas, isso tudo influenciou a que a CIDOT se tornasse uma oportunidade de trabalho não só profissional, mas de realização pessoal mesmo. Nem sempre é um trabalho fácil, né? Existe uma carga emocional muito grande, uma carga burocrática grande, mas que eu acredito que dentro do projeto final, do objetivo final, que é ajudar as pessoas mesmo, né? Vale a pena. Eu me sinto realizada fazendo esse trabalho. Que bom. Além de vocês duas, quem mais compõe a CIDOT, que é essa comissão? Então, a gente tem algumas pessoas que são pessoas-chave e que nos apoiam nessa comissão, que são alguns médicos que fazem parte lá do pronto-socorro, a coordenadora do bloco cirúrgico, porque a gente, no momento que tem a doação, a gente tem que organizar todo o cenário para o MG Transplantes, né, organizar as equipes transplantadoras para ir para o bloco cirúrgico, para fazer a captação. Então, tem a coordenadora do bloco cirúrgico, a gente tem o coordenador do CTI também, que nos apoia, porque
a maioria das vezes o cenário, né, de um paciente potencial doador, ele está dentro do centro de terapia intensiva. Então, a equipe do CTI é muito importante nesse cenário com a gente. Eles nos dão apoio total nisso aí. Esqueci de alguém, pô? Eu acredito que a Priscila falou. Serviço social, né? também. Isso, Serviço social também, que é uma equipe que nos ajuda demais, principalmente os pacientes de coração parado. Porque a gente tem 2 cenários. A gente fala muito da terapia intensiva porque a gente tem o paciente em morte cefálica dentro da terapia intensiva. Mas também a gente tem os pacientes que são aqueles que têm a morte confirmada, parada cardiorrespiratória, e que são aqueles que a gente pode doar tecido. Então, nesse cenário, o pessoal do serviço social, a equipe do serviço social nos apoia muito. Porque os momentos em que eu não estou no hospital para poder estar acolhendo as famílias, o serviço social faz esse papel de acolhimento em estar ofertando essa possibilidade às famílias doadoras, né? As famílias, de uma forma geral, que perdem alguém, né? E que seja possível fazer a doação. Super interessante. Para a gente não parar a gravação, estou tendo um pequeno problema aqui no meu olho. Arruma o olho. E aqui, aí você falando... de apoio de um lenço. A gente nem começou, já tá emocionada. Não precisa chorar. Não, pode chorar. Pode chorar. Põe pra fora. Eu tô tentando vencer o ardor, mas não vai dar certo. Vamos resolver. Vai progredindo aí. Então, aí eu ia perguntar na equipe assim, tem psicólogo também? Não, no momento a gente não tem um psicólogo que faz parte da comissão. Mas a equipe de psicologia, ela nos dá apoio nesse processo de luto do paciente. Mas eles não atuam diretamente na composição da CIDOT, não, da nossa CIDOT, não. E aí, já falando da equipe, assim, o que é a CIDOT também, né? Qual que é o trabalho da CIDOT? Então, a CIDOT, ela é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos dentro do hospital. Então, ela faz um papel intra-hospitalar e é uma ponte com o MG Transplantes, que é o órgão regulador. Então, a gente faz todo esse processo de identificação do paciente, de identificar pacientes potenciais doadores, de ofertar essa possibilidade para as famílias, de serem famílias doadoras, em que se em caso a família seja uma família doadora, a gente possa dar sequência no processo de captação dos órgãos. Então, assim, é bem isso, na verdade, né, Fu? Acrescentar alguma coisa? Além do processo de conscientização dentro do hospital, né, de educação interna. Existe uma circulação de pessoas e gira muito, né, o perfil de profissional dentro de um hospital. E a gente, como a Priscila mencionou, a gente sempre precisa de profissionais estratégicos em cada ponto do hospital. Pronto-socorro, bloco cirúrgico, CTI. A gente tem representantes da CIDOT em todos esses setores. E o que a gente faz também é um trabalho de educação continuada. Sempre renovando, dando cursos, relembrando capacitações para que a equipe esteja sempre alerta, atenta a esses detalhes que são importantes na lisura do processo de doação. Sim. Porque é muito importante esse ponto de apoio das equipes, principalmente porque vai acontecer o óbito, principalmente quando a gente fala, tem muito para retirada de córnea, né? Isso. O tempo ali, a gente precisa ser comunicado, tem muita perda, às vezes quando o lugar ele não tem isso muito alinhado, você não tem aqui pessoas estratégicas ali na ponta, que são capacitadas e sabem, né, como proceder. A gente tem um fluxo desenhado para que a gente possa, até por exemplo, igual hoje, nós estamos aqui, então, por exemplo, caso haja, né, um procedimento, caso haja uma família para ser acolhida, então a gente tem ali a equipe que pode nos dar esse suporte para que a gente possa nos ausentar. É mesmo fim de semana, né? Então a gente tem um fluxo desenhado para que isso aconteça. Enquanto vocês estão falando aqui, eu fico pensando porque o Ministério da Saúde hoje tem um ministro que ele é até um pouco marqueteiro, assim, né? Ele faz uma nova concepção de divulgar o SUS. E eu tenho visto pouca propaganda, pouco incentivo à doação. Então, isso eu acho que não é uma coisa que precisa ficar falando todo dia, mas também ficar sem falar disso, deixando só pelas redes sociais das instituições, porque eu vejo que os hospitais que fazem transplante de órgãos, eles manifestam esse lado emocional do doador. Então, mas assim, eu acho que, não sei se vocês concordam, eu acho que o Ministério da Saúde, assim como tem que fazer mais, destacar mais o quanto que é importante que as pessoas se familiarizem com a doação sem medo,
para que a decisão não seja uma decisão só emocional, mas uma decisão consciente do quanto de vida pode ser restaurada, né? Com essa questão. E, ultimamente, antes da gente voltar, eu estou fazendo umas reflexões aqui, o caso daquele apresentador Faustão. Aquilo ali colocou a doação de órgãos, a meu ver, muito em xeque. Ele furou fila, não furou? Quantos transplantes ele fez? Assim, foi para mim, eu não sei se dentro da história da doação é assim, mas ele fez tanto transplante, eu não sei nem se ele ainda está vivo, mas assim, foram muitos. Mas o que acontece é assim, ele fez muitos transplantes, muitos. E assim, ele estava na fila, mas assim, não ficou claro para a população. Então, por que eu estou falando sobre isso? Qual que é o cenário, os pré-requisitos, como que a pessoa sai de uma fila para ser realmente um agraciado clínico da doação? Na verdade, eu acho bem importante mencionar esse tema, porque foi uma situação que realmente gerou uma comoção negativa a respeito da doação de órgãos, né? É um tema tão importante, às vezes você falou os órgãos que regulam, né, os nossos representantes governamentais que muitas vezes deveriam divulgar isso com mais assiduidade, de maneira uniforme, às vezes não falam sobre isso, alimentando o tabu. Né? Tabu. E quando alguém que tem visibilidade nacional como um apresentador, né, igual o Faustão, isso pode gerar a desinformação, gera reações negativas, né? O que a gente vê é que quando o paciente ele precisa de um transplante de órgão, seja esse de coração ou de rim, e ele fica numa situação em que ele passa por um processo, né? Ele entra, quando o paciente entra, a gente verifica que ele tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uma falência do coração, que ele não consegue mais, que ele está numa classe funcional deteriorada, que ele não consegue mais ficar com aquele funcionamento, com a administração das medicações. Aqueles níveis de insuficiência cardíaca, exatamente. Né? Quando ele chega no grau máximo e a gente vê que ele não consegue mais se manter, ele começa a ser avaliado por uma equipe de transplante. Né? Ou mesmo antes disso, quando a equipe de cardiologia começa a observar que esse paciente pode caminhar para isso, ele começa a ser acompanhado por uma equipe de transplante, se naquela situação, se naquela cidade eles apresentam isso, né? Ou ele pode ser encaminhado para um ambulatório para poder ser avaliado. Dentro desse processo, quando o paciente não consegue mais ficar no ambiente ambulatorial, ele não consegue mais ficar em casa com as medicações, quando isso se torna insustentável para ele, ele começa a depender, ele tem uma falência orgânica, ele começa a depender de, por exemplo, medicações para manter o funcionamento do coração, ou quando a hemodiálise se torna uma questão recorrente, o paciente começa a evoluir com falência vascular, tudo isso vai tornando a questão do transplante uma opção para ele. Né, para que ele consiga voltar a ter uma vida normal. Então, ele é avaliado por uma equipe de transplante, faz uma série de exames, e quando o paciente, por exemplo, igual o Faustão, que teve uma falência cardíaca e precisou entrar com inúmeras medicações, dispositivos de assistência para manter a vida dele, ele entra numa fila de urgência. Ele sai de uma fila ambulatorial, em que ele aguardaria um doador em casa, e fica dentro do hospital, aguardando a oportunidade da doação. Se nesse momento que ele está dentro do hospital acontece de ter um doador compatível com ele, ele acaba, como que ele está na urgência, ele acaba ocupando esse primeiro lugar naquela cidade, naquele estado. Respeitando o cenário, né? Respeitando os indicadores, né, que ele precisa. Como foi o caso dele, parece que eram 11 doadores, 11 receptores, que teriam uma certa compatibilidade, ou pessoas que teriam, na verdade, estavam em lista, acho que na região, e 2 apenas eram compatíveis com o doador. E a primeira pessoa que estava em lista, parece que a equipe recusou, porque isso fica a cargo da equipe transplantadora, após a análise do doador, com também a análise do receptor, aceitar o órgão ou não. Então, ele passou a ser priorizado, até mesmo pelo critério que ele tinha de urgência. Então, e aí a mídia fez uma confusão com isso tão grande que a doação de órgãos sai de uma visibilidade positiva e vem
para uma visibilidade negativa. Então, há que as mídias terem mais responsabilidades, né, para tratar desse assunto. Então, eu penso em termos de visibilidade, eu acho que o Ministério da Saúde está precisando dar visibilidade à doação, né? informação. Se não é o Ministério da Saúde, o próprio órgão regulador, né, aqui em Minas, o MG Transplantes. Então, eu acho que são critérios rigorosos. São várias as questões, idade, compatibilidade, condição clínica, né, que nós não estamos num país que vende órgãos, né? Nós estamos num país que regulamenta a doação de órgãos. Então, nós estamos num país que o SUS está à frente da doação de órgãos. E não é porque uma pessoa tem uma condição financeira melhor do que a outra que ele vai ser privilegiado por isso. É uma condição clínica, é uma condição de critérios, princípios clínicos. Olha o tanto de gente que tem numa comissão, né, para avaliar, né, até a condição com que o órgão vem transportado, isso pode interferir, né, se vai usar ou não aquele órgão. Então, nesse sentido dessa nossa conversa, quais seriam os principais critérios para que uma pessoa, além da compatibilidade, quais seriam, falar geral, porque quando nós falamos da insuficiência cardíaca, é o grau, né, de insuficiência que deixa ele dependente ou não. Mas, em termos gerais, quais são os critérios que essa comissão, com toda a interlocução lá dentro do Risoleta ou em outra instituição, leva em conta os critérios gerais, médicos e de enfermagem? Mas você está falando, eu não entendi, a respeito do potencial doador? Do potencial doador, assim, paciente e do receptor, né? Assim, eu falo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é compatibilidade. Mas eu tenho aqui um potencial doador, tem um critério, e o potencial receptor também tem critérios. Eu falo assim, o mais geral possível, porque o potencial doador tem critério, não é assim? E o receptor também. Você quer? Então, a gente tem a lista, né, dos pacientes que estão aguardando, e nessa lista ele tem que estar ativo em lista. Para ele estar ativo, ele tem que respeitar alguns critérios, que são as equipes ambulatoriais que acompanham esse paciente, que tenham que ser respeitados. Por exemplo, tem que manter os exames sempre em dia, tem que ser um paciente que está disposto a estar próximo do hospital, para poder estar mantendo esse acompanhamento. Então, tem essa série de fatores. E isso é muito acompanhado pelos hospitais que são transplantadores. No nosso caso, assim, a gente é de uma equipe que é um hospital que faz a captação, que a gente identifica o potencial doador, a gente é notificante. Então, a gente identifica o paciente potencial doador com todos os critérios que são elegíveis para ele ser um paciente potencial doador. Porque, por exemplo, a gente pode ter um paciente que ele tem 45 anos, é um paciente previamente rígido, que não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, e que teve talvez um acidente e teve um traumatismo craniano. Então, teoricamente, esse é um paciente elegível para todos os órgãos possíveis de serem captados para serem doados aqui em Minas Gerais. Então, assim, esse é o nosso cenário. Então, a gente vai analisar se esse paciente tem os exames laboratoriais que estão compatíveis com essa doação. A gente faz exames de imagem para verificar se esse órgão está apto a ser doado. E tudo isso a gente vai fazendo a gente vai compartilhando essas informações através de um não um site, a gente tem tipo um sistema do MG Transplantes em que a gente notifica esse paciente, que atualmente agora a gente está utilizando esse sistema, em que a gente notifica esse paciente. Então lá a gente coloca idade, sexo, todos os exames, como que o paciente está hoje, se ele está utilizando droga vasoativa, se esse paciente está fazendo febre, se esse paciente tem exame de imagem, se esse paciente é um paciente que já teve algumas outras comorbidades. Então, a gente coloca tudo isso nesse sistema, para a gente mandar essa informação por MG Transplantes. Lá no MG Transplantes, eles fazem essa avaliação, e quem vai dar o ranking para saber quem que é aquele paciente que faz o match, né, desse paciente, é o ranking do Sistema Nacional.
Olha que Aí, bacana, é complexo. exato. Então, assim, quem vai cadastrar esse paciente, que é o receptor, são as equipes que acompanham, as equipes transplantadoras, que vão transplantar esse paciente. Então, eles vão colocar lá qual que é a doença que ele tem, qual que é a idade que ele tem, qual que é o peso atual, porque tudo isso vai fazer com que ele tenha uma compatibilidade. Porque além da compatibilidade sanguínea, genética, a gente tem que ter uma compatibilidade biocorporal. Porque, por exemplo, eu não posso, por exemplo, pegar um paciente que ele tem 60, 50 quilos e colocar num paciente um órgão, por exemplo, um coração, num paciente que tem 120 quilos, por exemplo. Então, tem que ter uma compatibilidade. Então, talvez esse paciente que está em lista é o primeiro da lista, mas o doador que saiu não vai ser compatível com ele. Então, alguém vai ser... Alguém vai subir nesse cenário, né? Então, por isso que é tão complexo entender, porque a gente fala em questão, nem fala nem tanto em fila, mas em lista, para que as pessoas entendam que essa lista, ela não vai ser furada, mas ela vai ser respeitada conforme a disponibilidade do paciente doador com o receptor. Porque não adianta, por exemplo, às vezes vai sair um paciente que ele tem um tipo sanguíneo B, mas aí vai sair um paciente O. Então, assim, tem que ser o mais compatível possível para a gente poder evitar a rejeição. Então, assim, exatamente. Então, assim, já é um corpo estranho, né, para esse receptor. Então, o que a gente puder fazer para que seja biologicamente o mais compatível possível, a gente tem que fazer. Então, o nosso papel é esse, de identificar esse paciente, selecionar o paciente, ver se ele tem condições de ser um paciente potencial doador, porque nem sempre a gente vai fazer o protocolo pensando em doação, porque o protocolo de morte cefálica é diagnóstico médico. Então, às vezes, o paciente ele não tem condições de ser um doador por alguma contraindicação absoluta, mas ele tem o direito legal de ter o diagnóstico de morte cefálica. Sim, interessante. Doutora, falando nesse lado, eu lembro de uma situação que até foi com uma pessoa conhecida. Precisava de um transplante de fígado, mas ele era alcoolista. Então, houve toda uma incompreensão dele nesse processo, porque se ele não, enquanto ele não tratasse aquela dependência, ele não poderia nem pensar em entrar numa lista. Isso, exato. São situações clínicas também. Muito difíceis. Né? Igual você perguntou, qual que é a condição para o paciente ser um receptor, né? Na verdade, são inúmeras, né? O paciente ele pode precisar de um transplante de fígado, de um transplante de rim, de um transplante de coração. Aquilo que a gente está mais familiarizado, né? Aqui na nossa cidade é o transplante renal, o transplante de fígado e o transplante cardíaco. O transplante de pulmão, nesse momento, em Belo Horizonte, ele tem uma previsão, né, de acontecer, mas ele ainda não é tão comum, as equipes têm se preparado para isso, mas o paciente ele tem que apresentar a falência daquele órgão que ele precisa que seja transplantado. E para isso acontecer, assim como já foi mencionado, ele precisa estabelecer uma série de fatores, né, estar próximo ao centro transplantador, ele tem que estar, por exemplo, no caso do transplante de fígado, ele tem que estar abstinente, ele tem que estar mais de 6 meses abstinente para que ele seja elegível, para que haja sucesso, né? Para que, já que é um processo tão complexo que envolve tantas pessoas e é um risco para a própria pessoa, né? Ela tem que entender essa questão, que ela tem que estar aderente ao tratamento, né? Porque ela vai fazer um tratamento depois que ela for receptora, que ela receber um órgão, ela vai receber uma série de medicações, vai fazer um acompanhamento muito próximo ali, né? E tem que estar muito correto com os imunossupressores para que haja sucesso nessa próxima etapa da vida dela. Por isso que no início, né, acho que as duas convidadas deixaram claro, é uma atividade complexa, com uma carga emocional muito grande, porque você vai abordar pessoas no momento de dor, por mais que aquela pessoa tenha consciência que aquele que está ali com morte encefálica manifestou essa vontade. Experiências. Abordar uma família, a família negar. Na verdade, quando a gente... O processo de morte encefálica, às vezes, é uma coisa que a gente tem que esclarecer, né? Igual a Priscila falou, não necessariamente todo o processo de determinação de morte encefálica ele é para doação. Existe uma obrigatoriedade legal de que a gente veja que aquele paciente apresenta ausência de reflexos neurológicos, né? Que aquele paciente apresente uma causa
que poderia causar essa ausência desse reflexo, uma causa comprovada, a gente tem o exame de imagem que comprove isso. Depois dessa ausência desses reflexos, a gente começa a avaliar se o paciente não tem nenhuma outra interferência, como sedação, medicações que pudessem estar interferindo ali nesse paciente que tem um coma perceptível e diagnosticado. E depois desses testes que são feitos, a gente tem que conversar com a família, né, sobre esse diagnóstico. Então, mesmo antes de mencionar a doação, a gente tem que conversar com a família, a gente tem que falar, olha, existe uma suspeita, nós vamos começar um processo de exames, um processo de testes, e se esses testes vierem positivos, nós vamos voltar a conversar sobre essa questão da doação. Eu acredito que nos anos que eu tenho de trabalho com a Priscila, a gente sempre, quando a gente vai conversar com a família, a gente deixa muito claro que a gente tem empatia por aquele momento que ela está passando. De verdade, a gente se coloca naquele lugar de dor, de mães, de filhos, que estão passando por uma situação muito difícil e a gente coloca a oportunidade, como uma oportunidade mesmo, não como um peso. De servir, né, de trazer a vida a outra Exatamente. pessoa. De ressignificar mesmo esse momento, sabe? Será que a equipe consegue pôr aquele vídeo? Não? Não? Ah, que pena, mas vou ver. Mas tem um momento que me chama muita atenção, que faz parte, não do diálogo inicial, mas da concretização de tudo, né? De levar o doador até o bloco para que ali sejam extraídos os órgãos. Você quer falar um pouquinho sobre aquele corredor que tanto emociona a gente quando a gente vê vocês postando? Então, assim, o corredor de honra, ele surgiu de uma... Alguns anos atrás, eu já tinha visto no exterior um vídeo em que era uma criança que estava indo até o bloco e acompanhada pelos pais, e aí tinha uma mãe deitada nessa cama cirúrgica junto. E aquilo me emocionou muito. Então, assim, a partir daquele momento eu falei, eu quero trazer isso aqui para o Isoleta. E aí, isso foi mais ou menos em 2019, mais ou menos 2020, aí veio a pandemia. Então, assim, trouxe a ideia, conversei com algumas pessoas, assim, de forma meio tímida ainda. Ai, Priscila, será que isso dá certo? Será como que vai ser a interpretação das pessoas? Será que a família vai gostar? Aí vai um misto de muitas coisas, né? E aí veio a pandemia, onde que a gente não podia nem pegar nas pessoas. Então foi um momento assim dificílimo, principalmente para mim, que eu sou muito do toque. Eu sou muito emotiva, eu sou muito, apesar de ter que ter uma certa estabilidade emocional para poder acolher essas famílias, mas eu tenho uma forma de acolher do toque. Então, assim, foi muito difícil passar por esse processo da pandemia, porque até mesmo porque teve suspensão, né, de captação de córnea, então a gente ficou suspenso por um longo período, porque a maioria das pessoas estava com Covid, não sabia se quem tinha Covid. E a captação de órgãos ficou sendo limitada a gente fazer os exames, o exame de Covid, saiu o resultado, e se caso a família fosse favorável, né, aguardar esse período de sair o resultado do exame. Passou-se esse período da pandemia, por volta de 2022, assim, 2023, falei, não, vou voltar com isso, e quero implementar. Então começou de uma forma tímida, né? Vamos fazer. Aí descemos pro corredor, aí palmas lá no finalzinho. E aí começou dessa forma, de forma tímida, mas chamando as pessoas para poder compartilhar esse momento, principalmente as pessoas que estavam envolvidas no processo, né? A equipe do CTI, a equipe do bloco cirúrgico. Então foi começando dessa forma e foi tomando forma. Então assim, hoje, cada vez que a gente faz um corredor, a gente já tem uma lista de transmissão, onde que a gente chama a maioria das pessoas, pelo menos pessoas-chave, para que chamem outras pessoas, para que possam estar presentes naquele momento, para que a gente possa homenagear as famílias. E essa homenagem... E essa homenagem, assim, quando eu converso com a família, né, quando eu ofereço essa possibilidade para a família dela ser uma família doadora e ressignificar esse momento de perda, porque nada que a gente fale vai trazer o familiar de volta, mas a gente pode ressignificar esse momento e trazer esse conforto, esse carinho. O corredor, eu falo que ele é aquele abraço que você não fala nada, você só demonstra.
Então, é esse carinho, é essa empatia. E quando a gente fala com a família se sente acolhida e ela aguarda ansiosamente por essa imagem. Nem você, Vinícius, com toda a sua tecnologia, conseguiu, Vinícius. Nem você, Vinícius. Porque não tem internet. Tá. Mas eu vou mostrar aqui para a Luísa. Olha, Luísa, o corredor, como é que é lindo, Luísa. Muito bacana, né? Olha, é lindo, né, gente? É. Olha, eu sou apaixonada. Eu acho que é principalmente, imagina assim, que quando é mãe, vê o filho, assim, porque né, tá sendo aplaudido de alguma forma. Exatamente. Né? Essa questão da doação, essa oportunidade da doação, a gente já conversou com a Priscila, isso começa na portaria, na maneira como a família é recebida, na maneira como a gente liga, na maneira como a gente já dá a notícia da possibilidade do diagnóstico de morte encefálica. Tudo isso interfere no produto final da conscientização da sensibilização daquela família a respeito do que significa a doação. Isso daí perpassa por toda a experiência do paciente. Exatamente. Mesmo antes, né? Quando ele ainda estava em condições, né, de vida ali, vivo e talvez não tão grave. Exatamente. Então, perpassa por toda essa experiência da pessoa ali na instituição. Da clareza, todas as né? vivências e a clareza, né? O letramento mesmo de pacientes e familiares. Exatamente. Isso é muito importante. É uma coisa que a gente tem que falar muito e que tem sido cada vez mais falado mesmo essa questão, justamente porque isso interfere em diversas etapas ali do tratamento, mesmo de cura, de diversas questões. E, já que a gente está falando disso, quando aborda a família, existem algumas causas assim que mais corriqueiras de acontecer quando a família nega-se um motivo de, geralmente quando a família não quer, se tipo, é religioso, se vocês identificam assim, se existe uma estatística. É o que a família, o que mais as famílias falam é que querem que o corpo fique íntegro e que eles querem devolver o corpo conforme ele veio. Então, essa é a resposta mais frequente. Então, nem sempre tem tanto discurso religioso, mas às vezes se apegam nesse discurso. Mas o que é mais frequente não, eu quero que ele volte da mesma forma que ele veio ao mundo. Então, assim, às vezes é uma questão do medo, do receio de ficar deformado. Por mais que você explique, você oriente, você fale, a gente tenta deixar tudo muito claro para que a família entenda e compreenda bem o processo, que é um ato cirúrgico, como qualquer outra cirurgia, e a cirurgia tem que ser feita impecavelmente, porque ele está sendo retirado um órgão para implantar em uma outra pessoa. Tudo tem que estar vivo, né? Exatamente. Está sendo, a condição tem que ser muito eficiente. E a reconstituição é cirúrgica. Então, é como se tivesse realmente feito uma cirurgia para estar salvando a vida da pessoa. É a mesma cirurgia para estar retirando os órgãos. A reconstituição é impecável. Então, fica imperceptível, né? Quando é feita a remoção dos globos oculares para transplante, porque é retirado o globo ocular, é colocada uma prótese no local, é reconstituído com cola cirúrgica, porque não fique nada perceptível. Então, a gente explica e orienta para que a família entenda que não vai ficar nada exposto, nada deformado, né? Às vezes pergunta assim, o caixão pode ser aberto, tem que ser fechado? E às vezes, assim, é uma das dúvidas que eles perguntam para a gente. Não, o caixão pode ser aberto normalmente, o procedimento fica imperceptível. Então, a gente tem que frisar muito isso, que a cirurgia é uma cirurgia como outra qualquer, e o corpo é reconstituído dignamente, para que a gente possa entregar esse corpo dignamente para a família. Então, imaginário. Doutora Kelly, nós estamos falando de um assunto muito importante, muito sensível. Eu acho que a gente tem que... nosso diálogo ele busca desmistificar, mas sem banalizar, né? É algo muito sensível. Nem todo mundo... né? Você está falando com uma pessoa que é não doadora ainda. Né? Eu já tive vontade de falar para a minha família assim, eu sou doadora. Aí depois eu falo, nossa senhora, se eu falar que sou doadora e o universo falar assim, não, então já achei mais uma doadora, vou pegar. Falta tanta tá vendo aí, ó, estamos captando. Você me entende? Tem muita coisa que pode levar, né? Ah lá, gente, olha que coisa mais linda. Esse aí é o corredor de honra, né? É muito bonito, gente, olha. Obrigada, viu, equipe?
Você já imaginou? Ali está uma pessoa, né, que a família, a primeira pessoa manifestou, depois a família manifestou também, que ela poderia negar, né? Não, eu deixo ele achar que ele é doador, eu não vou deixar. E aí a equipe fazendo o corredor de honra. Aí eu acho isso muito bacana. Lindo. E o quanto que isso ressignifica O a dia que própria eu vi, equipe que tá eu ali. chorei tanto o dia que eu vi isso. Sempre me emociono. Ah, não. A própria equipe, né? Ver sentido ali no trabalho. Muito lindo. Obrigada, viu, Denise? Eu sempre me emociono quando a gente faz o corredor, porque assim, eu acho que é muito significativo mesmo para a família. E o retorno que a gente tem, o retorno que eu tenho, porque eu tenho os contatos, né, das famílias, até mesmo para a gente manter essa empatia, né, a gente manter esse contato entre o hospital e as famílias, para eles perceberem que isso não é simplesmente para poder a gente ter a doação. As famílias, quando recebem, elas se sentem consoladas, elas se sentem confortadas. E uma das falas que eu já recebi de uma família foi o que eu disse antes, esse foi aquele abraço em que ninguém fala nada. Lindo. Entendeu? Aqui em Belo Horizonte, não vou estender para Minas, quais são os hospitais que hoje estão realizando transplante? São transplantadores, Felício Roxo, HC, Santa Casa, Hospital Evangélico e São José Universitário, né? As ciências médicas. São um número bom, né? Porque tem os olha o tanto de terminologia. Hospital transplantador, nós temos situações que são de notificantes, captadores, né? Então, aí eu vou falar, em termos de captadores, todos os hospitais podem ser captadores? Podem. Todos os hospitais podem captar. Mas é porque tem muito perfil. Então, tem hospitais que têm um perfil de ser porta aberta, que tem mais possibilidade de ser um hospital que capta, né, e que notifica mais esses pacientes possíveis doadores. E os hospitais que às vezes são hospitais transplantadores, por exemplo, o Felício Roxo não tem uma porta aberta para um paciente de urgência, né? Então, a chance, talvez, dele ter uma morte encefálica é muito menor. Então, ele pode ter sim esse paciente que está internado, às vezes no centro de terapia intensiva, que evolui com AVC, ou então que foi transferido por algum trauma e que evolui para uma morte encefálica. E pode sim fazer o diagnóstico, dar o diagnóstico, porque é um diagnóstico médico, e fazer o contato também com o MG Transplante para que possa fazer a captação. Aí vai depender mesmo da notificação desse hospital. E aí, eu sei que você ia falar, mas eu te interrompi, só para eu falar meu raciocínio aqui, que me preocupa muito, principalmente com a enfermagem. Bem, se eu sou um hospital, faço parte de uma rede de hospitais transplantadores ou captadores, o papel das boas práticas, tanto médicas quanto de enfermagem, é imprescindível, né? Sim. Garantir que, mesmo com a morte encefálica, os demais órgãos estejam sendo devidamente alimentados. Então, qual o papel da equipe médica e qual o papel da equipe de enfermagem para que isso, né? Porque de repente tem um hospital aí que assim, nem bem falou, morreu, está todo mundo já desligando as coisas, né? Então, isso também fica no imaginário de quem não trabalha nessa área. Eu acho que é um ponto importante, né, da gente evidenciar que não só o diagnóstico, mas a manutenção desse potencial doador, ela é fundamental. A manutenção. Exatamente, que a gente mantenha, que a gente faça um diagnóstico adequado, que a gente faça o diagnóstico desse coma perceptível, que ele tenha uma imagem compatível com uma lesão cerebral irreversível, que a gente perceba que nenhum dos reflexos dele de tronco estão presentes naquele momento, que a gente mantenha a temperatura do paciente adequada para que a gente inicie esse protocolo de morte cefálica. O paciente tem que estar com uma temperatura adequada, tem que estar estável hemodinamicamente, mesmo em uso de aminas vasoativas, de que ele esteja sem sedação há mais de 24 horas, ou que a meia-vida dessa droga que ele utilizou, que já tenha passado esse tempo de meia-vida da droga, que não exista uma influência do coma, né? Do diagnóstico do coma. Não houve uma interferência nos órgãos, né? Exatamente. Então, é importante que o paciente tenha a temperatura adequada, que ele esteja com pressão adequada. São feitos os testes, né? Os reflexos do córneo palpebral, fotomotor, tosse. Depois de 2 testes clínicos, é feito o teste de apneia por um dos médicos que fez esse teste clínico.
e se esse teste clínico vier positivo, a gente tem ainda o cuidado de manter o paciente aquecido, de corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. Se o paciente estiver infectado, manter a antibiótico terapia, inclusive o receptor mantém o antibiótico, aliás, o receptor mantém o antibiótico que o doador estava utilizando. Olha que interessante. E a enfermagem, Priscila, nossa querida enfermagem, enfermeiros, técnicos, né? Eu não vou falar auxiliar aqui, porque nós estamos falando praticamente de unidade de terapia intensiva, nós não estamos falando de cuidado paliativo, não é o paciente potencial doador. Então, nós estamos falando aqui de um paciente que tem toda uma manutenção clínica, né? Hidroeletrolítica, todas as suas necessidades básicas ali, oxigenação, né? Termorregulação, aquilo ali está sendo garantido. E aí, se você hoje fosse falar das boas práticas de enfermagem, o que você falaria? Essa questão da manutenção do potencial doador, a gente trabalha muito em conjunto, né? Porque é um trabalho que requer um acompanhamento tanto médico quanto de enfermagem. E as boas práticas, elas refletem na qualidade do órgão. Então, por exemplo, manter uma córnea fechar o olho fechado para a gente manter a córnea hidratada, porque você pode ter um ressecamento dessa córnea e você perder essa córnea. Então, manter a córnea hidratada, é manter esse paciente aquecido, porque se ele fica hipotérmico, isso interfere na gente realizar esse teste, ou iniciar, ou dar sequência nesse teste. Manter o paciente sem lesão. São as condutas que a gente tem que ter com o paciente neurocrítico. Então, os cuidados e as boas práticas, elas refletem lá nesse paciente que vai receber. Porque esse órgão estando viável, ele vai ser um bom enxerto. E essa manutenção desse potencial doador, ela é feita muito em conjunto mesmo com o que a equipe médica faz, porque é uma série de trabalhos que eles perpassam em equipe. Porque quando o médico fala, olha, você tem que corrigir um distúrbio eletrolítico, então, né, o enfermeiro tem que estar ali após para poder corrigir. Né, se tiver que entrar com soro glicosado, se tiver que entrar com ringue, se tiver que fazer uma manutenção adequada, isso tudo é uma questão que ela é feita muito equilibrada. A gente tem um costume de fazer alguns treinamentos no hospital, para que a gente possa, inclusive, falar sobre essas boas práticas, para que a gente reflita nisso, né, nessa questão do paciente receptor. Porque não importa só a gente ter o doador. Se você não fizer uma manutenção adequada, às vezes, na hora que você finalizar o protocolo, esse paciente não está apto clinicamente para ser um bom doador. Então, uma via de mão dupla mesmo. É você trabalhando bem, fazendo a sua boa prática, fazendo a condução adequada, né? Mantendo esse paciente aquecido, mantendo ele bem cuidado, mantendo ele hidratado. Então, vai muito na questão do cuidado do paciente neurocrítico para que ele possa ser um potencial doador efetivo. Isso bem, é vigilância. Sua pergunta é técnica, né? Os desafios técnicos. Isso mesmo. É a vigilância, né, que a enfermagem faz aí 24 horas, que é importante de estar atento ali e reconhecer qualquer sinal ali diferente, que precisa de uma intervenção. De intervir. O que eu ia falar antes, porque eu estava falando de captação, é que até nas UPAs é feita captação de córnea. Sim. Pelo menos eu trabalhei numa UPA em Contagem um tempo, já tem muitos anos, mas na época não fazia e depois começaram com isso. Todo óbito a gente tinha que notificá-la no MG Transplantes, eles iam lá na UPA para fazer a captação da córnea. Na época que eu trabalhei no MG, eu trabalhei na OPO, a gente tinha muito essa questão de fazer os contatos mesmo com a UPA. A gente ligava na UPA ou ligava às vezes no necrotério e perguntava se tinha algum paciente que era possível doador, qual foi a causa da morte. Então a gente começou a fazer, nessa época que eu trabalhei lá em 2014, de ir em algumas UPAs. Até por aí. Então, mais ou menos nessa época. Então, nessa época pode ser que eu fui lá. Contagem. Mas a gente atendia a região metropolitana toda, né? Na época que eu trabalhei na OPO, tinha uma OPO dentro do Risoleta, que atendia a região norte, aí a gente atendia Vespasiano, Santa Luzia, Ribeirão das Neves. Fui muito em Ribeirão das Neves para poder fazer, né, a captação em alguns locais que faziam a notificação para a gente, Santa Luzia. Mas quando eu fiquei no João, era assim também. A gente pegava Municipal de Contagem, as UPAs de Contagem, Betim.
Então, onde que tinha o paciente que era considerado um candidato ideal, conversava-se com a família, tinha que ter a possibilidade da família estar presente para que a gente pudesse conversar com a família, fazer a entrevista, fazer o termo de autorização, porque sem o termo de autorização assinado, a gente não pode iniciar o processo, e fazer a captação. Aqui, sabe o que eu estou lembrando aqui? Sempre tem várias novelas que trazem a questão do transplante de medula, não é? Sim. Se a gente for pensar no SUS e nesse banco especial, né, que quanto mais doadores tiver, porque é difícil, né? Mesmo entre família é difícil. Quem poderia falar um pouco desse aspecto, desse banco aí? O SUS, nós já compreendemos que é uma referência, né? Mundial. Segundo maior transplantador. Nós conversamos sobre a seriedade, a transparência, não é? Que por mais que alguns questionamentos surjam, quem trabalha sabe que aquilo está acontecendo de uma maneira correta. Mas, assim, aí na novela Vale Tudo agora veio de novo a questão, né? Um câncer que requeria um transplante de medula. Como é que é esse lado da doação, da captação, da notificação? Pode falar, você tem mais experiência. Então, a gente tem o paciente, aí a gente tem os cenários dos pacientes potenciais doadores, e aí a medula ela entra no doador vivo. Recentemente, olha que interessante, já começa daí, né? É um doador vivo, então é aquela pessoa que se dispôs a ir no Hemominas, fazer uma coleta de sangue e entrar no cadastro de medula, né? Que ele, inclusive, a gente tem, nós aqui do Brasil, eles têm um cadastro que ele faz um link internacional, não é só nacional. Então, olha, ou seja, se surgir uma pessoa que precise de você lá longe, lá, sei lá, Estados Unidos, sei lá onde que essa pessoa esteja inscrita, você vai poder também favorecer essa pessoa. Recentemente, a gente teve uma colega nossa lá do Risoleta, que é igual, a gente trabalha muito com isso, mas às vezes você ter uma pessoa próxima que fez um transplante é difícil você conhecer. E a gente faz uma homenagem às famílias em setembro, e eu sempre trago alguém que é transplantado, alguém que foi doador, a própria família que é doadora do Risoleta, para que a gente possa homenageá-los também. E esse ano a gente quis homenagear essa pessoa, que foi uma colega nossa, uma fonoaudióloga, que ela, Raíssa Linda, ela fez o cadastro de medula e ela foi chamada para fazer essa doação. Então ela foi para o interior de Minas, ficou lá e fez todo o procedimento via SUS. Olha, né? Que legal. E aí ela fez a doação para essa pessoa que recebeu o transplante. Ela sabe que essa pessoa está bem, né? Porque a partir de um tempo a medula é assim. Mas para doação de órgão sólido, não é conhecido, não é divulgado quem recebe os órgãos. Depois de um ano, mais ou menos um ano, a pessoa que transplantou a medula, se ela quiser conhecer o doador, se for de comum acordo, eles podem fazer esse contato. Então a gente também está ansioso para que ela possa ter esse contato e falar com a gente também. Então, assim, é mais simples, assim, a pessoa pode procurar o Hemominas, né, para poder fazer o cadastro, é uma coisa rápida. Então, é mais simples do que você fazer uma doação, né, de um órgão sólido, porque para você fazer a doação do órgão, você tem que ter autorização familiar. Então, a sua família, ela tem também respeitar o seu desejo. Então, a gente tem esse cenário do doador vivo, né, que pode doar medula, pode doar um rim, pode doar parte do fígado e até uma pequena parte do pulmão também pode ser doada em vida. Mas tem alguns critérios que devem ser respeitados, porque a gente tem a questão também de ser doador aparentado. Se você for um doador, caso você queira, eu conheço a Luísa e a Luísa está precisando de um rim, eu quero doar para ela, mas eu não tenho ligação nenhuma com a Luísa. Então, vai que eu sou compatível, se eu sou compatível com a Luísa, eu tenho que ir na justiça, porque eu tenho que ter uma autorização legal para que eu possa fazer essa doação, para ficar claro a lisura do processo, que a Luísa não está me pagando para isso. É uma doação. Não é uma venda de órgãos. Não é uma venda de órgão. Então, como tem em que ter outros uma países autorização tem, judicial.
Então, a gente tem essas questões. Então, o transplante de medula, principalmente quando tem essas questões assim, que saem na mídia, ele é mais assim, as pessoas têm a tendência a procurar mais, né, os bancos de sangue. Eu não lido muito com Hemominas, mas eu tenho uma colega que trabalha lá, ela me fala que sempre quando tem essa questão de publicidade, né, que aparece na mídia, que aparece em novela, tem uma alta das pessoas procurando para fazer a inscrição. A própria palavra doar, ela já remete a tanta coisa boa. Nesse seu tempo, doutora, trabalhando nesse segmento, o que... Ai, nesse segmento aí, você falou no início de realização profissional. Quando você fala isso, que sentimento que é esse dessa realização? Porque realização profissional, ela tem vários meandros ali. O que a doação te fez enquanto profissional, enquanto pessoa também? Eu acho que é uma maneira... Acho que quando a gente é médico e sempre existe ou trabalhador da área da saúde, existe uma idealização, né, sobre como a gente quer ser profissional, sobre como a gente gostaria de ajudar as pessoas, e eu acredito que quando eu participo desse processo e quando ele alcança a resposta positiva da doação, a impressão fecha o ciclo, isso, né? Exatamente, é que o trabalho foi cumprido, né? É que a gente está participando da vida de outra pessoa, que a gente contribuiu positivamente com a vida de outra pessoa de verdade, a gente mudou o curso, né? A gente venceu a morte. Bacana, mais ou menos isso. Lindo, né? Tem uma questão aqui que foi até Luísa que falou muito nisso, a gente conversando, porque a gente fica nas estatísticas, né? Quem doa mais? É o homem ou a mulher? Ou qual o tecido, né? Como é que você estava discutindo isso? Qual tem o órgão e tecido que mais doado, tem mais doação? E se tem mesmo idade, homem, mulher? Qual que é a... Então, o mais doado geralmente é o rim e também a fila maior também. É a maior? Porque a gente... Olha, eu ia falar córnea. A córnea também a gente tem um número alto de doações, mas a gente também tem muita recusa. Então, atualmente, quando eu trabalhei em 2014 no órgão regulador, a gente tinha a tal da fila zero. Então, hoje a gente corre muito em busca disso, da gente tentar de novo zerar essa fila. Mas atualmente tem mais de 3 a 4 mil pessoas na fila de espera por uma córnea. Então, assim, atualmente, aqui em Minas Gerais, eu acredito que tem cerca de 8, 9 mil pessoas esperando o órgão. E a fila geral, a nível nacional, tem quase 80 mil pessoas. Então, só a fila de rim é uma fila muito grande, mas também você tem uma possibilidade maior de se manter vivo através da hemodiálise. Então, é um órgão que se compromete muito, até mesmo pelos hábitos alimentares, hábitos de vida das pessoas. Né? As pessoas têm muita pressão alta, né? Às vezes tem um padrão de vida, né, desregrado. Então, assim, tem várias comorbidades, né, Pu? Então, assim, acaba que você tem uma lesão, muitas vezes, nesses órgãos. Então, acaba que você tem uma fila muito maior justamente por isso. Só que você também tem mais possibilidade dessa pessoa se manter viva aguardando por um órgão. E aí ela nos perguntou, né, qual é o órgão mais doado? A princípio é o rim, e se é homem ou mulher, né, em princípio acontece mais em homem, né? O sexo masculino doa mais, né? Doa mais. Às vezes mortes violentas, né, relacionadas a trânsito ou arma de fogo, nesse contexto, o trauma. O homem, por estar mais suscetível à violência, ele aparece mais com maior volume, né? Maior quantitativo de doações. Talvez não, e a mulher menos, mas talvez ela mais emocional, né? Quero fazer isso. O homem se arrisca menos, é mãe, é mais cuidadosa, né? O homem é mais... Até mesmo porque a autorização ela não está muito ligada ao sexo, porque ela fica em cargo da família. Sim. Então, assim, ela se arrisca menos, né? A mulher se arrisca menos, então ela está menos susceptível a esse tipo de morte. Mas, por outro lado, a autorização familiar ela é independente de quem está ali, né, para poder autorizar, porque pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um esposo, uma esposa.
Então, não é voltada diretamente para o sexo da pessoa que autoriza. Qual a principal, vou te perguntar, qual o principal mito, qual a principal desinformação? Qual o principal mito? Eu acredito que as pessoas têm dúvidas quanto será que morreu mesmo? Porque externamente o paciente está perfeito, ele está respirando, a gente está mantendo ali o coração batendo, as drogas vasoativas funcionando, a pressão. Então, externamente o paciente está perfeito. Então, aquilo dificulta a família entender que, infelizmente, aquele paciente, sem aqueles aparelhos, naquele momento ele não conseguiria sobreviver. Então, acho que esse é o maior mito, que tem de acreditar que realmente... Que tá interessante. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa só vai se tornar um doador, além de todos os requisitos clínicos, se ele tiver já com a morte encefálica. Confirmada. Né? Nós estamos num país que tem controle, a doação é regulamentada, né, pelo SUS. E a maior desinformação? A maior desinformação, eu posso citar até duas. É a questão de venda de órgão, né? Porque quando a pessoa fala, porque vender um órgão, vou vender um órgão, isso gera uma desinformação. Eu vi na televisão, eu vi no filme, eu vi falando em algum lugar que vendeu o órgão lá na Índia. Gente, nós estamos no Brasil. É que a gente tem um órgão regulador, tem o Sistema Nacional de Transplante que gera todo esse processo, a gente tem uma lista única. E tem a questão também do furar a fila. Então, assim, furar a lista de espera. Então, eu gosto muito de falar em lista, nem em fila, porque quando fala em furar fila, as pessoas têm essa... Eu não vou falar fila mais não, eu vou falar lista. Fala lista. Porque a gente tem uma lista única, ela é gerida pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, quando vai gerar um ranking, essa lista que vai ser gerada. Então, são esses dois cenários que eu acredito que geram uma desinformação. Essa questão da lista é interessante, que ela explicou até antes, para as pessoas entenderem que é uma coisa flutuante, porque depende de vários fatores. Exatamente. Não quer dizer que você estar em primeiro na lista, o seu nome, que você que vai se beneficiar, porque às vezes você não vai ser, o biotipo não vai ser compatível. Exatamente. Então as pessoas têm que entender. E entender também que tem uma lista única e regionalizada. Então, por exemplo, a gente consegue atender, vamos supor, nós aqui em Minas Gerais, teve uma doação de coração, por exemplo. Igual a gente já teve, que foi para Brasília e que foi para São Paulo recentemente. Então, são regiões em que, se você pegar um voo e conseguir se deslocar, você consegue chegar lá com 50 minutos. Então, eu consigo contemplar um paciente que está em fila, né, que está em lista, aguardando por esse órgão que seja biologicamente compatível com esse paciente. Agora, se for um local, por exemplo, o coração dura 4 horas em isquemia fria. Então, eu não consigo pegar um órgão daqui, de Minas Gerais, e levar lá, não sei, posso estar falando, Belém, Pará, que às vezes vai demorar, sei lá, 4 horas, você está dentro do avião ainda. Até então, que desce. Exatamente, não tem possibilidade logística disso acontecer. Então, a lista ela tem essas nuances. Então, é que as pessoas possam entender melhor que a lista ela é única, regionalizada, mas que ela segue padrões, né, e critérios que são geridos pelo Sistema Único de Saúde. Ô Luiz, a gente está chegando ao final. Sim. Antes de passar para aquelas perguntas da nossa equipe, eu quero fazer um comentário. Voltando ao caso do Faustão. Gente, eu acho que a família deve ter ficado tão sofrida, colocando em jogo ali porque era a família, era o pai, era o esposo, né? Eu achei que foi tão pesado aquele cenário e voltou várias vezes, né? Quantos anos? Acho que a família deve ter sofrido demais. A gente tem que deixar um pouco para que os próprios órgãos reguladores cuidem de determinados assuntos, né? Então, gente, não existe uma fila um atrás do outro. Existe uma lista e essa lista ela vai ser referendada e ratificada com base em questões do doador e do receptor. Então, é sempre bom esse assunto hoje aqui, né? Ele é tão importante, ele é de tamanha utilidade pública e, ao mesmo tempo, a gente está conhecendo um pouquinho da história, né, de uma médica e de uma enfermeira que fazem parte dessa comissão num hospital também tão complexo, né, um hospital que não atende, não é só de transplantes,
atende uma macro-região aqui de Minas Gerais incrível. A gente quer parabenizar toda a equipe médica, toda a equipe administrativa, de enfermagem do Risoleta, em nome de Ellen, né, parabenizar essa instituição. Mas vamos embora para nossas perguntas, eu vou deixar para você, porque meu olho continua. Meu olho está aí. Você não está tá custando, imaginando. não está nem me enxergando, né? Eu olho Emocionada. Não está nem enxergando. Uhum. Aqui no nosso podcast, a gente não consegue trazer, né, toda a enfermagem para participar, mas eles participam trazendo algumas perguntas. E aí, os convidados sempre têm a oportunidade de responder essas perguntas, porque é uma forma da gente fazer a equipe participar. E aí, a Pulquéria vai escolher um dos profissionais e a Priscila um. Só pode escolher um. E aí vai escolher ou responder do técnico, do auxiliar ou do enfermeiro. Cada uma de vocês vai responder de um. Podem escolher. Vou ficar com essa bonequinha aqui, ó. Ah, é auxiliar. Pega lá, Socorro. Aí a carteira, você vai Já usar? conferi Já? tudo. Olha, conferi tudo. ela Então, tá demais. todos três, antes para Carteiras. chegar a pergunta aqui, as carteiras são conferidas, sabe, Priscila? Porque para trabalhar hoje como enfermeira, técnico ou auxiliar, nós temos que estar inscritas num órgão regulador de assessoramento legal, que é o Conselho Regional, mas essa carta não é só estar inscrito, eu preciso estar devidamente ativo, né? Então, a nossa carteira hoje tem validade de 10 anos e a pessoa, o profissional tem que estar com ela, de posse dela, né? Seja online, digital ou mesmo física, mas ela tem que trabalhar, você sabia disso? Tem que estar ali com aquela carteira, até mesmo para numa fiscalização ou numa situação mais complexa de enfrentamento. Quem é você? Não, sou a enfermeira Priscila. Estou aqui te atendendo. Mas segurança para o paciente. Né? E é de graça a renovação da carteira. É de graça. É de graça. Não tem custos. Não adianta você falar, não vou renovar porque eu não tenho dinheiro. Não, pode renovar. E não é falta de tempo, não, porque você pode fazer solicitação via Cora e ajustando aí de forma digital. Excelente. Então, a Pulquéria decidiu responder a pergunta do auxiliar, da Lili, auxiliar. Bom, a pergunta é: quais estratégias a Cidote utiliza para promover a conscientização sobre a importância da doação de órgãos? Que perguntão. Que pergunta boa, que pergunta importante. Estratégias da comissão. As nossas estratégias, elas são educação continuada, a gente sempre reforçar com a equipe quais são os nossos fluxos, quais são os nossos processos, deixar isso exposto e acessível no sistema para que as pessoas possam sempre consultar, ter essa liberdade, ter o mínimo possível de burocracia e o máximo possível de educação, para que elas saibam como é que esse processo se inicia, quais são as condições, os pré-requisitos. E uma outra estratégia que a gente usa para a nossa divulgação e para a educação, a gente faz uma caminhada, né, em setembro, e a gente une a equipe do hospital, voluntários, a gente une a comunidade e a gente conversa sobre esse assunto, a gente tem palestras, a gente traz familiares para nos falarem de como foi a experiência deles, e eu acho que isso tudo acrescenta. A comissão é exclusiva ou vocês fazem parte de outros setores? Ou vocês são exclusivamente comissão? A gente tem representantes em outros setores. Não. Vocês trabalham só na comissão ou se você acumula alguma outra função? Perfeito. Perdão, entendi. Desculpa, não tinha entendido. Acumulamos outras funções. Tá certo. Eu sou a coordenadora do CTI e a Priscila trabalha em outras funções também do hospital, não diretamente relacionadas com a Cidote. Mas já está num lugar estratégico, né? Coordenando o CTI, que é para já ficar de olho. Certamente a gente dispara um alerta de olho no paciente. Isso mesmo. Eu vou escolher a enfermeira. Muito bem. Vou ficar curiosa, vou ver você, vou ver primeiro. Mas seu olhinho já tá, né? Melhorou. Bom, então vamos lá na pergunta do enfermeiro. O que ainda precisa melhorar em termos de estrutura, legislação ou cultura para que o Brasil avance mais nessa área? Nossa, que pergunta excelente. Eu acho que isso casa muito com o que a Socorro falou, né? Tem que ter mais divulgação,
né? Eu acho que o Sistema Nacional tem que trabalhar mais sobre isso, não só em épocas estratégicas, porque a gente fala muito sobre doação em setembro, porque é o Setembro Verde, é o mês de incentivo à doação, é quando a gente tem o Dia Nacional de Incentivo à Doação, que é dia 27 de setembro. Então, fala-se muito nessa época, mas a gente tem que ter mais campanhas, mais divulgação, falar da importância, falar da lista, falar do tanto de pessoas que estão em lista de espera por um órgão e falar da nobreza desse gesto, da generosidade desse gesto. Eu acho que em termos de estrutura, de logística, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, acho que Minas Gerais ainda tem que avançar, mas que está avançando. Eu acredito que a cada ano as coisas estão melhorando. Atualmente está tendo mais investimento, está tendo resoluções que estão nos incentivando, nós enquanto CIDOTs, os órgãos transplantadores, para que possam fazer um melhor trabalho dentro das instituições. Então, isso está acontecendo. Então, eu acho que é mesmo trabalhar sobre isso, para que as instituições tenham mais força, mais disponibilidade, para que possa ter mais profissionais que sejam dedicados, talvez exclusivamente, para que o cenário mude também, porque a gente sabe que também, às vezes, a gente acumular outras funções, isso atrapalha um pouco, né, na condução do trabalho, mas a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Então, eu acredito que o ponto-chave é trabalhar mais em divulgação, né, para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o processo, para que os mitos se tornem cada vez menores. Isso mesmo. A gente está chegando ao final, mas eu estou assim muito consciente hoje de refletir mais, de me posicionar como doadora. Né? Eu sou muito verdadeira. Eu vou falar para mim mesma assim, por que eu ainda não falei para alguém que eu quero ser doadora? Então, eu vou investigar em mim. Por quê? Será que eu acho que vai ser natural? A hora que eu estiver lá no meu leito de morte, eu vou lá, eu quero ser doadora. Não sei, eu acho que eu penso assim, mas não é isso. Eu vou estar como é que você usa o termo, Priscila? Neurocrítica. Aí como que eu vou falar? Não vai ter jeito, doutora. Eu acho que quanto antes a gente se conscientizar, ver quais são os nossos fatores limitantes, as nossas crenças que nos impedem disso, né? Se é uma coisa que a gente realmente quer ou não. Sim, eu vou a gente fazer conversar essa com a família. Conversar com a família. Será que a minha família vai assustar, vai ter medo? Né? Não sei, vamos pensar. Né? Você já é. Parabéns, né? Eu vou dar os parabéns para todo mundo aqui e vou ficar. Mas até assim. Porque precisa conversar, porque até para você não ser doador, sua família também precisa saber para respeitar. Exatamente. Porque se você não doar tudo, você ainda vai puxar o pé depois. Presta atenção. Por que doou? Vem cá. Agora, antes da gente terminar, nós vamos fazer uma pergunta mais específica para a Priscila, até por ela ser enfermeira, não por ela estar mais importante hoje aqui. Não, o destaque é todo dela. A Priscila faz um trabalho incrível, de verdade. Ela estimula a equipe a trabalhar com ela. Esse espaço é todo dela, Priscila. Que bom. Parabéns. Gente, eu quero... Você falou, tá falado, nós estamos aqui. Mas eu queria também que você desse a sua mensagem, sua rede social, né? Como conectar com você, com o seu trabalho. Meu Instagram é @poaraújo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder representar o Risoleta, que é um hospital que eu gosto muito de trabalhar desde que eu era residente. Eu tenho uma história no Risoleta já de 7 anos. Eu acredito que eu galguei degraus profissionais nesse hospital, então eu sou grata às oportunidades que o hospital me concedeu. Sou grata à equipe do CTI, a todos os médicos, enfermeiros e técnicos que trabalham comigo e que levam a sério esse trabalho de muito esforço. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue um arsenal técnico de última ponta, mas que o trabalho humano, que o trabalho das pessoas, ali, o envolvimento, o comprometimento dessas pessoas leva o trabalho a um outro nível. Então, eu agradeço a oportunidade de trabalhar com vocês do CTI do Risoleta. Muito obrigada. Que lindo. Palmas para a doutora. Você tem aí, cadê as palmas? Aplausos, porque você me assustou aquela hora, aplausos. Você me assustou. A equipe técnica tem hora, eu não estava sabendo, vocês todo mundo também. Surprise. Surprise. Priscila, a Vinícius, agora enquanto Priscila deixa uma mensagem dela, eu queria que você colocasse para a gente aquela imagem, ela, ó, né? Aí eu queria que você deixasse a sua mensagem sobre esse Instagram,
né, você vai falar sua rede social, mas eu vou te falar uma coisa. Você, enquanto uma enfermeira comprometida com a doação de órgãos, se você pudesse fazer uma coisa que é o presidente Bruno que faz, ele assina a carteira, né, de todos os inscritos. Quando ele está em movimento parlamentar, eu entro como presidente em exercício e assino também. Então, qual a mensagem que você deixaria? Você ia assinar e quase 3 milhões poderiam estar com aquela carteira na mão. Qual a mensagem que você deixaria com relação ao incentivo à doação naquela carteira? Que a doação salva vidas e ela transforma. E é isso, assim, você ressignifica um momento de perda. Então, doe órgãos e salve vidas. Fala da sua rede social, como que as pessoas podem conectar com você. Então, minha rede social que eu utilizo para falar sobre doação de órgãos é o Herói Doador. Lá eu posto sobre informações sobre doação, sobre o processo, sobre o Risoleta, né, porque é onde que eu atuo também. A minha pessoal é Priscila SPX, se quiser seguir lá também. Mas eu posto muito falando sobre doação, é no Herói Doador mesmo. E eu gostaria também de agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar sobre doação, para mim, é muito importante, como eu já disse desde o início. Eu acredito sim que mesmo na dor existe amor para doar. Então eu acredito que a doação ela realmente salva as pessoas e pode mudar muito esse cenário que a gente tem aí de tantas pessoas aguardando por um órgão. Então, gostaria também de agradecer aos meus colegas de trabalho, a Puquéria, que, assim, desde quando ela veio também para poder trabalhar junto na Cidote, foi um apoio, uma força enorme para a gente. Quanto a equipe médica, quanto uma pessoa humana de coração enorme. Eu gostaria de agradecer muito também as pessoas que trabalham comigo, os meus colegas enfermeiros, meus colegas técnicos, que tanto me ajudam também a identificar esses pacientes, a conduzir com maestria, né, esses casos de pacientes potenciais doadores, a conduzir essa questão do corredor de honra que tanto emociona as pessoas e continue me ajudando com isso. E é isso. Avise a sua família, seja um doador. Espero que eu tenha plantado a sementinha no seu coração. A sementinha da doação. Eu acho que eu sou doadora, mas eu acho assim, que eu não sei se eu... Eu acho, mas eu não tenho certeza. Não, eu falo assim, a expressão, eu tenho que falar para alguém, não adianta eu falar que isso eu não tenho saber, medo. né? Eu tenho que manifestar. Então, ô Vinícius, eu queria fechar esse podcast com o corredor de honra. E enquanto isso... Eu vou dar recado. Eu sei que você vai dar recado. Eu tô avisando. Você vai dar recado, vai falar da sua rede social. Eu vou falar também. Então, recados para a gente vamos terminar lá nos com recados. o corredor. Gente, esse episódio foi maravilhoso. Um episódio de relevância social enorme. E a partir desse episódio a gente pode transformar em muitas vidas, impactar vidas, ressignificar histórias. E se você quer contribuir também com a doação de órgãos, com este movimento também, você pode começar compartilhando esse episódio com mais pessoas, porque foi um episódio super explicativo. A gente esclareceu vários mitos, falamos aqui de desinformações, de processos legais, como que funciona de fato. Então é uma forma de você contribuir compartilhando com outras pessoas, não só da enfermagem, mas com todo mundo, para que as pessoas entendam melhor esse processo da doação de órgãos, que é um processo sério. Conhecer o trabalho também das meninas lá no Risoleta, que a Ellen falou muito de você, Priscila, né? Porque foi o primeiro contato, então ela não errou. Não. Ela falou muito bem. Um agradecimento especial a Ellen também. Obrigada, Ellen. Um abraço a Ellen. Vocês se apresentaram muito bem, assim, trouxeram riqueza mesmo de informação de forma clara para que seja acessível para as pessoas. Então, contribuam compartilhando esse episódio, curtindo e comenta também para deixar aí informações
se tiver alguma dúvida também, porque depois as meninas vão ver o podcast também e vão ver os comentários, elas respondem também, né? E o nosso episódio está disponível tanto no YouTube, @MGCorém, quanto no Spotify, no canal Enfermagem Pode. Não deixe de seguir também o Corém nas redes sociais, @CoremMG no Instagram, e o Instagram do nosso podcast, @EnfermagemPod. E me sigam também, @LuisaWerneckEnf lá no Instagram. E muito obrigada, meninas. Eu amei o episódio, assim, foi um prazer ter vocês aqui. O prazer foi Eu todo também nosso. amei. Quero agradecer as nossas convidadas. E eu queria terminar, além de estar com essa imagem tão linda, eu quero falar uma coisa que você colocou junto dessa imagem. A minha missão vai muito além de uma profissão. Trabalhar com doação de órgãos é tocar a linha tênue entre o fim e o recomeço. É acolher famílias em momentos de dor profunda, com respeito e empatia, oferecendo a elas a chance de transformar despedidas em esperança para outras vidas. Eu acho que essa imagem retrata bem esse episódio, né? Porque tudo acaba bem. Tudo, como você falou, né, Priscila? Isso aí é um abraço na família. Porque eu acho que se eu fosse família, eu ia assistir isso 500 vezes e não iria cansar. Minha rede social é @MSocorro_Pena. Nos sigam a rede social do Corém, sigam as redes sociais de nossas convidadas, do Isoleta, do Herói Doador. Gente, eu não estou chorando, foi um problema que teve aqui, mas já está acabando, é um problema técnico ocular. Então, assim, eu estou muito feliz de estar encerrando esse episódio de hoje, assim, com compromisso social, com enfermeira extremamente comprometida, competente. Nós sabemos das nossas lutas, né, pelas quais estamos passando, mas eu sempre falo, sabe, Priscila? Uma coisa é lutar pelas minhas pautas trabalhistas, outra coisa é o meu posicionamento profissional diante daquilo que eu tenho que entregar para a sociedade, né? Nossa profissão é a ciência do cuidar e de gerir para que esse cuidado seja de excelência, de qualidade, com segurança. Acho super importante hoje estarmos nessa mesa Corém e CRM, né? Porque são 2 conselhos, 2 órgãos de classe que agregam a maior força de trabalho, as maiores forças, sem falar que as outras profissões não são importantes, mas nós fortalecemos todo o produto, né, que eu preciso entregar, está na mão da maioria é o médico e enfermeiro. Então, somos a maior força de trabalho. Precisamos trabalhar assim, em união, com respeito, para que o paciente receba o melhor. E aí a gente vai encerrando também o episódio, entregando essa lembrança para vocês. E apesar, doutora, você não ser a enfermeira, mas a gente acredita que você vai sempre identificar uma enfermeira que possa. E aqui também é nosso brochinho, nosso botão de valorização, estímulo. Gente, vamos encerrando? Vamos. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.